Olá, seja bem-vindo à nossa aula 3 desse módulo. Vamos falar sobre o Estatuto do Congressista. O objetivo da aula é compreender os direitos e deveres dos membros do Poder Legislativo no âmbito das três instâncias: federal, estados e municípios. O Estatuto do Congressista é um conjunto de normas previstas na Constituição Federal e também nos regimentos internos das casas legislativas para garantir os direitos e os deveres dos membros do Poder Legislativo. Essas garantias são para permitir a independência e a segurança dos parlamentares no âmbito de suas atuações. Vamos começar, então, pelas imunidades, que são as prerrogativas inerentes à função parlamentar, visando garantir a liberdade das suas funções. Na Constituição Federal, as imunidades estão previstas lá no artigo 53 para deputados e senadores. E são elas: inviolabilidade ou imunidade penal, também chamada material ou absoluta. Está lá no artigo 53, no caput. Temos também a imunidade processual, que está no artigo 53, só que nos parágrafos 3º, 4º e também no 5º. Temos também a imunidade prisional, que está lá no artigo 53, no parágrafo 2º. Temos também o foro especial por prerrogativa de função, que está no artigo 53, parágrafo 1º, e também temos a não obrigatoriedade de testemunhar, que é a imunidade probatória, também chamada imunidade probatória, que está lá no artigo 53, no parágrafo 6º. E também temos uma outra, que é a possibilidade de marcar dia, hora e local para depoimento, que é a nossa prerrogativa testemunhal. Vamos falar, então, sobre elas. A imunidade material, também chamada real ou substantiva. Gente, isso nós estamos falando de inviolabilidades. Às vezes você tem que ligar algumas definições para ficar mais fácil. Imunidade significa inviolabilidade. Nada mais é do que a exclusão de ilicitude da prática de crimes. Também é garantia de inviolabilidade civil, de domicílio, por exemplo, direito de opiniões, palavras, votos parlamentares. As imunidades ou as inviolabilidades também são conhecidas como excludente de ilicitudes. Então, se você ouvir falar um desses três, é a mesma coisa. Cabe aqui um amplo debate dos limites dessa imunidade, ou inviolabilidade, ou excludente de ilicitude, como você queira. Pois o artigo 53 estabelece que os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. É assim que está no artigo. É a denominada imunidade absoluta, por ser a mais ampla possível, a mais total possível, é a proteção máxima de um parlamentar. Ela se desdobra em 3 dimensões. A primeira delas é a dimensão do espaço. Significa que alcança os parlamentares em todos os lugares do Brasil. A segunda é quanto ao conteúdo. Significa uma ampla proteção de liberdade de expressão no exercício da sua função.
Aqui aparece a figura, gente, do nexo funcional ou nexo casual de funcionalidade, que é a mesma coisa. A fala de um deputado em uma reunião de condomínio, por exemplo, não tem nexo funcional com a sua função legislativa. Então, essa imunidade absoluta, ela é absoluta em relação ao conteúdo. Então, qual é o conteúdo, qual é o contexto? Se é uma questão que tem a ver com a atuação do parlamentar, essa imunidade é absoluta. Mas aí vem a questão, em uma reunião de condomínio, em um supermercado, em uma feira, em um bar, ali está a pessoa do deputado, não tem uma função. Então é isso que é a questão aqui, o nexo de funcionalidade, o nexo funcional. Uma terceira dimensão é em relação ao tempo. Significa que a proteção da imunidade só alcança o parlamentar durante o mandato dele. Porque não seria coerente se a imunidade alcançasse alguma coisa em relação ao passado. Mas não, tem que ser em relação ao tempo do mandato. Então você tem ali, após a diplomação, ela já começa a valer. Agora fica atento a um seguinte detalhe. O suplente ou o deputado licenciado, ele perde essa imunidade. Então, muitas vezes, até em questão de concurso mesmo, aparece a relação, né, da imunidade em relação ao suplente e em relação ao deputado licenciado também. Aí não alcança. Um questionamento agora, mas essa ampla proteção de liberdade de expressão não resulta, muitas vezes, em ofensa às pessoas? Ou seja, não extrapola? Pois é. Isso, gente, é debatido diariamente, pois muitas pessoas, às vezes, se sentem ofendidas pelo que os parlamentares dizem nas suas tribunas ou fora delas. Mas até o momento, o que temos é o seguinte, é a punição regimentar, regimento interno do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que pode levar à suspensão e até mesmo à perda do mandato. Está lá no artigo 17, parágrafo 1º do regimento interno da Câmara dos Deputados. Porém, o regimento não definiu o que seja falta de decoro. O que se tem de definição é o previsto no artigo 55, parágrafo 1º da Constituição Federal, que estabelece que é incompatível com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional. Então voltamos ao ponto de partida, porque é difícil dizer o que seja abuso das prerrogativas. O fato é que, além dessa imunidade material absoluta, os parlamentares ainda detêm a chamada imunidade processual ou formal, prevista lá no artigo 53, parágrafo 1º ao 5º da Constituição Federal. Então, esse artigo 53 é a referência que nós temos. Significa que os parlamentares têm o foro privilegiado, podendo ser julgados somente pelos tribunais e não pela justiça comum. Os deputados, os federais e senadores são julgados pelo STF e, por simetria, os deputados estaduais pelos respectivos tribunais, em seus estados. Então, nós temos ali, quanto aos vereadores, geralmente as constituições estaduais estendem essa prerrogativa de foro privilegiado aos seus respectivos tribunais de justiça. Quanto à imunidade processual, lá no artigo 53, parágrafo 3º, 4º e 5º, são elas, O juízo natural para o julgamento dos deputados e senadores é o STF. Se o crime ocorreu antes da diplomação, não se fala em suspender o processo, porque, naturalmente, o STF irá julgar. Entretanto, gente,
se o crime ocorreu durante o mandato, é possível a suspensão do processo. O STF dá ciência à respectiva casa que poderá sustar o processo por voto, mas exige a maioria absoluta dos votos dos seus membros. Importante esclarecer que a sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Então seria justo se interrompesse a prescrição, né? Se não interrompesse. E os deputados estaduais, quem vai julgar? Bom, aí é uma questão que você tem que entender. A Constituição Federal não fez essa distinção entre deputados estaduais e deputados federais. O artigo 27, no parágrafo 1º da Constituição Federal, garante as mesmas imunidades para ambos. Mas, como a própria Constituição Federal delegou aos estados a prerrogativa de sua organização, de sua justiça, essa é a regra lá do artigo 125 da Constituição Federal, o processo e julgamento dos deputados estaduais é realizado pelos tribunais de justiça. Apenas uma observação. O STF já decidiu que o Tribunal de Justiça não precisa de autorização da Assembleia Legislativa para processar e julgar deputado estadual. Agora aqui vamos ver em relação à imunidade prisional. Então aí a regra é lá do artigo 53, parágrafo 2º. Em regra, portanto, o parlamentar não pode ser preso em flagrante. À exceção de crime inafiançável, aqueles previstos lá no artigo 5º, no inciso 63 da Constituição Federal, como crime de tortura, tráfico de drogas, terrorismo, racismo, homofobia, crime hediondo, estupro, latrocínio, etc. E quem delibera sobre a manutenção ou não da prisão é a casa respectiva, pelo voto de maioria de seus membros. Vamos ver agora sobre o foro especial por prerrogativa de função, que está lá no artigo 53, parágrafo 1º. Significa que os deputados e senadores só podem ser julgados pelo STF e, se for deputado estadual, pelo Tribunal de Justiça. Quanto à imunidade probatória, significa que os deputados e senadores não são obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em juízo no exercício do seu mandato. Essa é a regra do artigo 53, parágrafo 6º. E, caso decidam testemunhar, podem marcar dia e hora e local para o depoimento. Essa é a prerrogativa testemunhal. Isso não acontece com o cidadão comum. Se ele for chamado a testemunhar, vai haver uma deliberação e ele tem que comparecer no dia e na hora que foi determinada pelo juiz. Então, por isso que é uma prerrogativa testemunhal. Vamos ver agora sobre os limites do exercício parlamentar. As limitações dos parlamentares federais e estaduais estão previstas no artigo 54 da Constituição Federal. Eles não podem, desde a diplomação. Diplomação aqui é a solenidade de entrega do diploma em que se reconhece a validade da eleição. Então, eles não podem. Primeiro, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público. Não podem também aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado.
E aí vem mais. Segunda situação. Desde a posse, que é uma solenidade, né? Então aqui vem, desde a diplomação, foi aquela que nós falamos. Agora, desde a posse é a solenidade que é previsto nas constituições para assinar o termo de posse. Então, desde a posse, eles não podem ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito privado, ou nela exercer função remunerada. Também eles não podem ocupar cargo ou a função em órgãos públicos. Então, se o parlamentar for funcionário público concursado, então a regra ali do artigo 38 da Constituição Federal autoriza exercer as duas funções, desde que haja compatibilidade de horários. Ou o parlamentar pode pedir afastamento da função pública ou optar pelo maior salário e continuar sendo parlamentar. Então, aqui é o caso de um parlamentar que é professor, por exemplo. Outra situação, ele também não pode patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades públicas. Ele também não pode ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Então, não pode ser vereador e deputado ao mesmo tempo. É um exemplo. Vamos ver em relação à remuneração dos deputados e senadores. O artigo 49, inciso 7º da Constituição Federal, delegou ao Congresso Nacional a competência para fixar os subsídios dos deputados federais e dos senadores. Então, aí nós temos a delegação da competência do Congresso Nacional para fazer essa prerrogativa de delimitar os subsídios dos deputados e dos senadores. Em relação à imunidade dos vereadores, aqui, gente, é regido pelo artigo 29, inciso 8º. Os vereadores possuem imunidade material em relação às suas opiniões, palavras, votos e exercício e na circunscrição de seu município. Lembrando, o que tem que haver aquele nexo também? Nexo de prerrogativa de função. Porém, eles não possuem a imunidade formal ou processual que os deputados têm. Ou seja, não é preciso a autorização da Câmara dos Vereadores para serem processados e, se forem presos, podem perder o mandato. Também, os vereadores também não possuem a imunidade prisional, ou seja, eles podem ser presos por medida cautelar. A imunidade dos vereadores possui 3 limites também. O nexo funcional, ou seja, deve estar ligada à sua função legislativa. Uma opinião, por exemplo, em uma reunião social não está ligada à sua função parlamentar. Ele tem também a defesa do interesse público municipal, ou seja, sua competência é para defesa de município e não para defesa pessoal. Outra situação é a circunscrição do município, ou seja, os vereadores só são imunes dentre os limites dos seus municípios. Então vamos ver aqui agora limitações ao exercício do mandato de vereador. De acordo lá com o artigo 59, o inciso 9º da Constituição Federal e artigo 21 da Lei número 6.448, lá de 97, os vereadores estão submetidos às mesmas limitações dos parlamentares federais e estaduais,
que estão previstas no artigo 54 da Constituição Federal. Ou seja, assim como os deputados e senadores, os vereadores também não podem, desde a diplomação, eles não podem firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público. Não podem aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado. E aí, desde a posse, eles não podem ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que gozem de favor decorrente de contrato, né, com pessoa jurídica de direito público, não podem ocupar cargo ou função em instituições públicas. Se o vereador for funcionário público concursado, o artigo 38 também autoriza a exercer as duas funções, desde que haja compatibilidade de horários, ou o vereador pode, né, pedir o afastamento da função pública ou optar pelo maior salário e continuar sendo vereador. Então, esses são casos, né, de vereadores que são professores ou são médicos. Ele tem que arranjar um jeito de fazer essa compatibilidade. Ele tem que exercer a sua função. Então, durante o dia, por exemplo, ele pode ser vereador. E à noite ele pode ser professor. E se ele for, né, um médico, pode dar plantão, por exemplo. Mas aí tem que observar bem para dar conta de fazer tudo isso. Não pode patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades públicas, né? Não pode ser titular de mais um cargo, então ele não pode ser um cargo de mandato público, eletivo, então ele não pode ser deputado, não pode ser vereador e deputado ao mesmo tempo. Aqui, gente, a lei orgânica municipal pode permitir que os vereadores ocupem cargo de ministro de Estado, secretário de Estado ou secretário de município, desde que se licenciem do mandato, daí eles perdem a imunidade parlamentar de vereadores. Então essa é uma observação importante. Vamos fazer aqui um intervalinho, só para a aula não ficar muito cansativa, e nós voltamos aqui depois do intervalo para falar sobre a remuneração dos vereadores. Só um minutinho e já voltamos.